acho que no Brasil nós estamos carentes de debate, então ninguém precisa concordar com ninguém, mas o que a máquina pública quer, aquelas pessoas com nome e CPF que eu mencionei, eles não querem o debate, porque o debate você começa a abrir tua cabeça, e o que eles querem é que você, sem perceber, acabe achando que lá tem pessoas que querem te ajudar. E aí eu faço uma provocação para aqueles que acham que políticos querem te ajudar genuinamente, essa grande massa que comanda o Estado, tente pegar um avião e ir até Brasília, bater na porta deles e falar do teu problema. Veja se você será recebido ou receberá uma porta na cara com uma boa risada irônica. O Brasil precisa de uma crise séria para mudar, Bruno? Infelizmente, sim. O ser humano só muda quando a situação e a água bate no pescoço ou ultrapassa o pescoço. Então, infelizmente, sim. O ser humano parece que sempre diz que na próxima crise vai aprender, mas quando vem a próxima crise acha que não virá e aí a gente não muda. Isso é típico do comportamento do ser humano, que não tem a ver apenas com crise econômica. Então, infelizmente, na minha opinião, o Brasil precisa passar por uma convulsão social extrema para entender que, do jeito que está, esse país realmente continuará sendo um terreno muito fértil para impunidade e para imoralidade. O governo pisa no acelerador nos gastos e o Banco Central precisa puxar o freio de mão. Então, sim, o Brasil hoje é refém de uma taxa de juros alta. Bruno, baixa a taxa de juros na canetada. A curva de juros mais longa, com vencimento mais longo, que é algo técnico no mercado, mas é o quanto que o governo e as empresas pagam por captar dinheiro, ele sobe porque esse é determinado por livre oferta e demanda. E aí a gente volta num eterno ciclo. Ou corta os gastos para um nível de trajetória de dívida controlada, ou então não tem jeito, os juros serão altos sempre. Então a pessoa ganha menos porque a produtividade é baixa, o Estado vai lá e o ajuda, só que o dinheiro do Estado acabou, ele produz dívida, para produzir dívida para fazer frente a esses ajudas, porque é captação de lead, é captação de votos, ele precisa ajudar, então o Estado se endivida e ele vai lá e culpa o empreendedor pela alta dos preços, sem que as pessoas entendam que a alta dos preços é um resultado de uma moeda que vale menos, e não porque o empresário foi lá e falou, eu quero subir o preço do pão. Não é isso. Então, você tem esse ciclo vicioso que o Brasil entrou, que mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar enfrentar de uma maneira adulta. Veja, a proteção social, eu acho que todos os nomes eles são dados de maneira estratégica e são bonitos. Justiça social, igualdade social, tudo isso é travestido de uma grande imoralidade que é distribuir o dinheiro alheio. Isso não significa que os programas sociais, na minha opinião, deveriam acabar do dia para a noite e deixar pessoas que estão dependentes do Estado há 2 décadas passar a serem completamente vulneráveis. Não é isso. Mas os programas deveriam ser medidos pela quantidade de pessoas que saem dele e não pela quantidade de pessoas que entram nele. E o próprio Lula, num discurso, falou: quem tem mais estudo não vota no PT, porque o conhecimento mostra que aquilo é uma grande rede de manipulação e de manutenção das pessoas na pobreza. Eu que trabalho no mercado financeiro aqui há quase 20 anos, eu vejo e eu faço gestão de patrimônios de grandes famílias. O que nós vemos é realmente achar formas de tirar o dinheiro daqui, como eu acho mecanismos de conseguir tributar menos dentro da legalidade. Afinal de contas, está se tornando insustentável, ainda mais quando querem impor mais regras trabalhistas, quando o mundo caminha numa regra de flexibilização, como a Argentina aprovou hoje, a flexibilização das regras do trabalho. Enfim, então, tempos difíceis nos aguardam, e quanto mais tarde nós demorarmos para fazer os ajustes necessários, mais dor nós teremos e mais vai doer para que a gente possa mudar o rumo do país. O Lula ganha ou não ano que vem? Esse ano? Não. Não ganha. Por que não? Porque ele perdeu o Centrão, porque ele mostrou a sua mentalidade revolucionária agora. Perder o Centrão significa um problema importante. Os esquemas de corrupção voltaram todos à tona. Então, agora eu acho que o Lula, sem o Centrão, com uma definição maior das arbitrariedades que o governo tem feito, os desrespeitos às liberdades, eu acho que eles passaram muito do pêndulo e o Centrão está vendo que, se continuar dessa forma, eles terão até, inclusive, menos dinheiro para eles parasitarem em si.